Eu vou colocar em discussão aqui com o nosso time justamente por conta dessa redução aí da vantagem de Lula para Bolsonaro. Ô Fabi, eu me lembro que você disse que poderia acontecer isso aqui neste programa, hein? Vai acontecer. Eles vão ter que se adaptar à realidade. As pesquisas vão chegar cada vez mais próximo à realidade. O que eu vejo é um derretimento mesmo do ex-presidente Lula por uma questão de constatação da realidade. E aí a gente fica nessa briga, e o Moro, e a terceira via, e os possíveis... Primeiro que é sempre muito cedo ainda falar desses números, mas o pessoal está insistindo em pesquisas, a gente comenta. Mas é óbvio que o presidente Bolsonaro não tem... Olha aí, o Pena falou que o presidente Bolsonaro estava com baixa popularidade. Veja já está encostando, aproximando da realidade, e o seu Inácio está derretendo. E aí, Pena, como é que você vê essa redução? O que está acontecendo? Quais são os fatores que estão levando o Bolsonaro a subir nas pesquisas? 3 observações para se fazer. Número 1, em todas as pesquisas, e não só nessa, o Lula aparece liderando totalmente, né? Segundo, o Bolsonaro sobe 2,4%, quase dentro da margem de erro, praticamente, mas mantendo uma rejeição de quase 60%. Uma rejeição que torna impossível, se permanecer, obviamente, com essa rejeição, impossível uma reeleição, mas nunca pode ser menosprezado. Há uma capacidade de crescimento de quem tem a máquina pública. Então, eu não estou entre aqueles que menosprezam a capacidade de reação do presidente Bolsonaro, muito pelo contrário. Acho que dominando a máquina pública, fazendo acordos regionais, tendo o Centrão ao seu lado, sempre haverá uma possibilidade de crescimento muito grande. Mas eu queria fazer uma pequena observação que eu acho que ainda não foi feita, Paulo. Na tarja, diz que um dos beneficiados teria sido o Ciro Gomes, um avanço do Ciro Gomes por causa da queda do Moro. Queda essa do Moro que eu acho que são de votos que foram para Bolsonaro. Mas eu discordo que o Ciro ganhe com essa queda do Sérgio Moro. Eu acho que o Ciro perde e eu vou te explicar por quê. Porque no momento em que o Ciro perde, o Bolsonaro cresce, volta a ter essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro e as chances do Ciro diminuem. Ao diminuírem, é muito provável que esses 7% que o Ciro tem migrem como voto útil para o presidente Lula, já que o Lula está hoje com 48%, segundo essa pesquisa, 48% dos votos válidos. E o Ciro, se a gente pegar os votos válidos, são 9%. Então, se metade desses votos válidos migrarem para o Lula acaba vencendo no primeiro turno. Então, pode acontecer com o Lula o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Você lembra que o Alckmin, Marina Silva, outros candidatos tiveram uma votação muito pífia, porque esses votos foram dados ao Bolsonaro como voto útil. Então, os votos do Ciro Gomes, numa queda um avanço do Bolsonaro, podem migrar como voto útil para o Lula. Rapidamente, só para entender, você não acha que tem um pouco de salto alto nessa campanha do Lula e isso está prejudicando diretamente o desempenho dele? Você já me fez essa pergunta na minha primeira entrada aqui. Eu acho que você tem toda a razão. Tem sim um salto alto. Há muita gente achando que a eleição está ganha, mas isso não é verdade, tem um salto alto. Nós estamos em fevereiro. As pesquisas refletem o momento, elas são um retrato. E tem uma outra coisa que tem que ser considerada com muita cientificidade, Paulo. Há 2 tipos de pesquisas, aquelas que são realizadas presencialmente e aquelas que são realizadas por telefone. Só há 3 pesquisas que são realizadas presencialmente: o Datafolha, o antigo Ibope e a Quest. E essas pesquisas, quando são realizadas presencialmente, elas dão oportunidade para que pessoas de baixa renda respondam com mais naturalidade, porque não é todo mundo que pode responder por telefone. E não é um robô, né? Não é um robô que está lá no telefone, enfim. E, além disso, esse país é composto por 51% de pessoas que vivem com menos de 2 salários mínimos. Nessa faixa de renda, o Lula tem mais de 65% dos votos. Portanto, as pesquisas presenciais acabam dando o Lula ainda mais à frente e com mais possibilidade de vencer no primeiro turno. Mas sim, respondendo a sua pergunta, não é o momento de ter salto alto para ninguém. Paulo, posso ler um tweet que o Sérgio Moro acabou de fazer e que chama atenção? Acho que tem a ver um pouco aí com essa disputa aí que ele tem travado com Lula e Bolsonaro. Ele diz o seguinte: sério que entre um ladrão de um lado e um ladrão do outro, a culpa é do juiz? Entre o petrolão e a rachadinha não há escolha possível. Precisamos sim reformar nosso sistema de justiça para que casos de corrupção não fiquem impunes. Tweet de Sérgio Moro, 9h44. Agora pela manhã. Exatamente. Zoe, fresquinho para você comentar. Que homão, hein?
tem culhões, só que não. É muito fácil, né, criticar. É muito fácil criticar Lula, eu só queria criticar lembrar, Bolsonaro. Né, a rachadinha agora já existia antes, as acusações de rachadinha já existiam antes do Sérgio Moro entrar pro governo Bolsonaro. E tá arquivada, Moro. Você foi juiz mesmo. Não, não ficou comprovado nada contra o Bolsonaro, de rachadinha. Mas bom o deixar mensalão claro ficou. isso. Ficou muito bem comprovado. Agora, o Moro, esse tweet mostra a falta de caráter e as duas caras dele. Porque ele, sabendo dessa rachadinha, que até agora não foi nada aprovado, ele entrou no governo, fez parte do governo durante meses, defendeu o Bolsonaro, estava com o Bolsonaro defendeu quando ele estava sendo atacado por todos, aí sai do governo, dá as costas e enfia a faca por trás. O Moro é um zero à esquerda, vamos ser claros. Quem quer falar de Moro hoje em dia? Ninguém. Não tem o culhão de ir contra o STF, de falar sobre as arbitrariedades do STF, de falar como o STF manda prender as pessoas pelo simples fato de opinar, de dar a sua opinião sobre o que esses ministros vêm fazendo. O Fachin, que soltou Lula, foi o responsável por Lula estar aí concorrendo à presidência, sendo um pré-candidato, o maior corrupto da história desse Brasil, descondenou esse condenado, que continua condenado pelo povo. O Moro não tem um projeto concreto, não tem uma solução para o Brasil. A única coisa que ele sabe fazer é ofender o Bolsonaro, é ofender o Lula e se colocar como o salvador da pátria. Aqui de Salvador não tem nada, porque eu quero ver propostas, eu quero ver no papel, eu quero ver de concreto o que ele quer para o Brasil. No que você está falando, eu gostaria muito de ver Sérgio Moro fazendo um tweet a respeito do posicionamento dos ministros do STF. Se é corajoso, Moro, então faça. Diga o que você pensa a respeito do ministro Fachin, que tirou as suas condenações e descondenou o ex-presidente Lula. Por que a gente não vê nada a respeito disso? E você, da área jurídica, você levanta ainda a bandeira anticorrupção, Moro? Porque eu estou confusa. Está faltando esse posicionamento. Se você quer ganhar eleitor, o Conselho está de graça. Se posicione em relação aos ministros. Eu quero comentar também sobre essa pesquisa aí, Lula e Bolsonaro. Bom, eu não sou muito de acreditar em pesquisa, porque em 2018 ficou claríssimo que elas estavam super erradas. Segundo essas pesquisas de 2018, hoje a gente estaria sendo governado pelo Haddad, e não foi o que aconteceu. Então, acredito que está muito cedo ainda, como eu sempre falo, para isso, e queria fazer um convite para o Lula, sair às ruas, porque se ele lidera todas as pesquisas, até agora ele liderou, por que esse medo de ir às ruas, de dar a cara a tapa, de conversar com o povo? Por quê, né? Tem que ir cheio de segurança, diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro sai, vai pra Praia Grande, vai andar de jet ski, a praia lotada ao redor dele, entendeu? Um monte de gente no mar. No mar. Multidão no mar. Multidão no mar. Se ele é tão impopular, por que ele faz campanha na rua e o Lula faz campanha na internet? Só para os amiguinhos em restaurante chique. Espera só um minutinho, Fabi. O Pena tá quase passando mal ali. Eu vou passar a palavra para você. Peraí. Deixa eu só trazer duas informações. Sobre o Moro, ele vai concordar comigo que eu sei. Peraí, Cubaninha, só um minuto. Tem duas informações importantes para a eleição hoje, gente. Inclusive, tem uma reunião do ex-presidente Lula com Márcio França agendada para hoje, que vai decidir justamente o palanque petista Federação aqui no estado de São Paulo. E isso necessariamente influi na eleição. E também tem uma outra decisão importante, Vini, da candidatura do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, porque há uma possibilidade, inclusive, dele não ir para o PL, partido do presidente da República. Tem uma negociação rolando aí que pode abrir uma porta ao Republicanos, que é um partido aliado do presidente, mas que não é o partido do presidente. Eu quero saber, primeiro, Pena, eu quero que você comente sobre essas falas da Zoe e da Fabi. Eu vi que você estava um pouco vermelho. Você está bem? Se quiser tomar uma água, um café, fique à vontade. Respira, aí, tá Pena. Tudo certo. Mas eu quero uma avaliação sua sobre essas reuniões aí de hoje, sobre esses fatos políticos que estão acontecendo hoje. Pena, influi no resultado eleitoral isso? Eu gosto muito do Moro, tem los cojones para falar o que deve ser dito sobre o Sérgio Moro. Tá certo mesmo. Eu concordo com ela disse que eu ia concordar e concordo. Mas discordo em algumas coisas. Primeiro, Zoe, enquete e pesquisa são coisas diferentes, totalmente diferentes. Então, o fato de o Bolsonaro sair à rua de jet ski, ou mar, como disse o Paulo, com seu jet ski, aliás, no jet ski em Santa Catarina, enquanto na Bahia estavam pessoas precisando dele lá, né? Precisando que houvesse um gesto simbólico
do que presidente da República. ele foi no começo do problema na Bahia, foi criticado, falaram que estava usando de palanque político, então ele se retirou e mandou os técnicos do seu governo resolver o problema, que é o certo a se fazer. Para isso que você coloca técnicos, né, ao seu redor. Então, Zoe, deixa eu continuando. Então, o presidente Bolsonaro não teve os cojones de sair de Santa Catarina, do seu bem-estar, brincando no seu jet ski, com a sua popularidade aquática em alta na classe AAA, que pode estar naquelas praias admirando o jet ski, para ir à Bahia e ver o que estava passando no povo nordestino. O Nordeste, que aliás ele não gosta muito, né? Já chamou de pau de arara, já chamou de Paraíba, mas enfim, isso não vem ao caso. Terminou as obras que está levando água para o povo, realmente não gosta. Aliás, os comentários xenófobos não têm vindo realmente do povo da direita, está meio estranho isso aí. Me deixa responder. Então, Zoe, enquete não é pesquisa. Por mais que essa enquete em Santa Catarina demonstre uma grande euforia dos catarinenses de classe A por Bolsonaro, ela não é medida cientificamente como essas pesquisas, gostes ou não dela, e respeitando as diversas metodologias. Então, isso não é. Eu vi o teu debate com o ex-ministro da Educação, Weintraub, e acho que você teve argumentos excelentes, por isso que eu elogio a tua participação. Mas tem que entender que precisa uma metodologia científica para se fazer uma comparação de popularidade. E enquete não é metodologia científica, isso é na pesquisa. E por último, só para concluir, Paulo, sobre não haver provas da rachadinha, há provas sim, concretas. Há provas concretas, inclusive na boca do senhor Queiroz, que confessou que tirava dinheiro dos funcionários do gabinete de Flávio e dava para a campanha do próprio Flávio, dava para o próprio Flávio, pagava uma coisa é Bolsonaro, outra coisa é Flávio. Do Rio de Janeiro. Não, mas tem que separar as coisas também. Vai lá, então pega o depoimento do Pena para poder ser avaliado, porque foi arquivado o Pena. Uma coisa é Bolsonaro, outra coisa os filhos, né? Posso? E, além disso, a gente teve recentemente a confissão de um ex-funcionário do gabinete de Bolsonaro, dizendo que tudo isso começou no gabinete de Jair Bolsonaro. Portanto, é um esquema de corrupção passado de pai para filho. Odebrecht que diga, né, a confissão. Mas cadê as provas? Quem não percebe? Se não incomoda vocês, incomoda Investigaram, muito. foi arquivado, Pena. O Bolsonaro é super odiado. Se tivesse alguma coisa, ele estaria preso, assim como o Lula foi preso. Posso concluir? Porque tinham provas concretas. Por favor, Pena. Há vários funcionários testemunhando, há várias provas, inclusive depósitos nas contas da primeira-dama. Então, a gente tem um presidente que exerceu a rachadinha no seu gabinete, temos os filhos que herdaram esse esquema e continuaram exercendo nos seus gabinetes. A rachadinha significa tirar dinheiro de funcionários fantasmas e depositar no próprio bolso. Isso é muito grave, isso é muito, muito grave, e se não houvesse uma ação política para calar o judiciário, todos eles estariam já sendo julgados e condenados por isso. O Lula que temos um STF que faz o que bem entende, Pena. O STF não respeita mais leis. Você acha que não teriam prendido o Bolsonaro? A pessoa fica presa. Imagina sem prova só por falácias e narrativas. O Lula com provas concretas não ficou preso? Meu Deus do céu, gente. Interromper não é uma forma de discurso nem de debate. Interromper é só interromper o raciocínio. Hoje, quando você pega qualquer pessoa que te diga que tirou dinheiro, confesse, participei de um esquema, tirou dinheiro de funcionários de um gabinete para dar no próprio bolso do deputado, se isso não é corrupção, meus caros, eu não sei mais o que é. A gente tem que aqui sempre condenar a baixa e a alta corrupção. E o Bolsonaro, a família Bolsonaro, foi corrupta no esquema da rachadinha. Deixa eu só entender a sua visão rapidamente sobre essa reunião de hoje do Márcio França com o Lula. Você acha que o PT tem que ter candidatura própria em São Paulo? Eu acho que isso aí é uma grande barganha política, viu, Paulo? Eu acho que, primeiro, o Márcio França ele foi o artífice da candidatura a vice-presidente do Alckmin. Eu estou falando de questões políticas. Segundo, o PT precisa, para fazer a federação com o PSB, uma espécie de jogo duro. Como é que é feito esse jogo duro? Há 5 estados básicos dos quais dependem essa federação. Pernambuco é um deles, já foi resolvido com a retirada da candidatura do senador Humberto. O Espírito Santo está ali com um problema com o senador Casagrande, que é do PSB, acabou se aproximando do Moro, e aí o PT lançou o senador Contarato. Também acho que isso aí vai água abaixo e vai sair. Aqui no Rio de Janeiro já foi resolvido com a candidatura do Marcelo Freixo. Lá no Rio Grande do Sul tem uma candidatura do PT que é do Edgar Preto.
que deve cair também para a candidatura do Beto Albuquerque, que vocês lembram, foi o vice da Marina nas eleições de 2014. Aí fica o embrólio de São Paulo. Então, o PT está jogando duro nesses estados todos para que em São Paulo permaneça a candidatura do Haddad. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Márcio França, que foi o artífice dessa aliança ao centro com o Geraldo Alckmin, que representa boa parte do interior de São Paulo, ele vai acabar cedendo e sendo candidato ao Senado, porque é o único estado que realmente o PT tem interesse em ter candidato, e aí faz pressão nos outros lugares como um jogo de cena política. E assim é a realpolitik. É assim que se faz política, com pressões e negociações. E é assim que tem que ser mesmo. É assim no mundo inteiro. É assim na Alemanha, é assim na França, é assim no mundo civilizado.